Olá, eu sou o Dr. Emanuel Figueiredo, está começando agora mais um vídeo das práticas de impacto 106. E o tema de hoje é: você, assim como eu, que atende dentro de um consultório da área de saúde, você sentiu uma diminuição da sua agenda devido à quarentena do Covid-19? Você se sente preocupado com as projeções da quarentena e as reduções dos clientes que entram no seu consultório? Se a resposta for sim, você não pode perder esse vídeo, que ele está muito especial e feito para você. Então, começando aqui mais um vídeo das práticas de impacto 106, e é um vídeo especial em que nós abordamos um momento único, singular na história do Brasil, que repercute em todos os setores. E não seria diferente também dentro do consultório de saúde. Então, nesse período de quarentena, a orientação é a seguinte: que as pessoas fiquem em isolamento social e não saiam de casa. Isso é conhecimento de todos. E também a orientação é que procurem uma assistência em saúde somente em casos de urgências, de emergências e em casos em que sejam suspeitos da infecção pelo coronavírus. Mas como isso afeta um consultório na área de saúde? Afeta porque muitas pessoas sentem-se inseguras de sair de casa para poder fazer um agendamento, muitas vezes, para uma doença que não é emergencial, para uma doença, para alguma alteração que não está relacionada ao Covid. Então, muitos profissionais da área da saúde sentiram esse impacto da redução da quantidade de clientes que vêm até o consultório e, consequentemente, também no faturamento da empresa, né, no faturamento do consultório. E outro dia, conversando com um amigo meu, um dentista, e ele disse o seguinte: Emanuel, nós tivemos uma redução de quase 70% no faturamento da empresa desde quando iniciou-se o período de quarentena. E o impacto, né, o gargalo disso era justamente porque não tinham pacientes novos entrando dentro do consultório, as pessoas estavam com medo de sair de casa para poder vir até o consultório, não sentia-se segura de sair de casa e vir até o consultório. E isso é uma realidade que se estende em todas as áreas da saúde, não só no amigo dentista, mas também no meu consultório da parte médica, no consultório de fisioterapia, no consultório de fonoaudiologia. Muitos, acredito eu, que a grande maioria dos profissionais da saúde que trabalham dentro do consultório sentiram o impacto da quarentena. E a questão é que isso foi até agora, mas ninguém sabe a projeção de como vai ser os próximos meses relacionados ao comportamento do vírus. Vai vir uma segunda onda de infecção que vai gerar ainda mais isolamento social. Se realmente as projeções dadas pela Organização Mundial de Saúde, que até o mês 8 já vai estar controlado a relação do Covid, aí vão estar mais tranquilos para as pessoas circularem nas ruas. E ninguém sabe se mesmo após ter sido autorizada a circulação de pessoas, se essas pessoas vão estar seguras do ponto de vista de infecção e também financeiramente falando, de ir até o consultório para poder fazer atendimentos que não são tão emergenciais, que são os atendimentos ditos ambulatoriais, né? Então, toda essa questão fica envolvida e tudo isso reflete na situação dos consultórios em saúde atualmente. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, essa realidade é uma realidade que existe para todo mundo. Porém, ela está aqui presente. O que nós podemos fazer diante destes fatos? Algumas medidas foram tomadas para justamente saber lidar com essa situação. Ou seja, algumas prerrogativas foram abertas para justamente contemplar o atendimento das pessoas sem afetar essa questão de agendamentos de pacientes. Exemplo disso foi na área da medicina, em que o Conselho Federal de Medicina autorizou a telemedicina, ou seja, as pessoas
que fazerem atendimento domiciliar. É como se fosse um delivery, entre aspas, de atendimento na área médica. Alguns conselhos, eles não autorizaram isso, então as pessoas não têm essa opção de fazer um atendimento na parte domiciliar através da telemedicina, do atendimento online, que é uma grande opção e acredito eu que veio para ficar. Ela não vai ficar somente na quarentena, como foi a proposta inicial, mas eu acredito que ela veio para poder ficar e realmente vai continuar. E temos as duas outras opções para você poder não deixar de atender, de não deixar de ter o seu cliente, né, o seu paciente, é justamente você poder fazer uma adequação no seu consultório. Então, se você quer manter um atendimento dentro do seu espaço físico, de ainda trazer esse paciente para cá, é muito importante você fazer todas as adequações necessárias e você tem que estar atento, porque cada Secretaria Municipal de Saúde tem alguma lei específica, alguma adequação específica, e é muito importante você procurar essas diretrizes ditas para você adequar o seu consultório e poder receber as pessoas com segurança. A outra opção que se tem também é de se fazer as consultas domiciliares, ou seja, você sair, né, em busca até o seu cliente, você ir até a casa do seu cliente, do seu paciente, para você poder fazer o atendimento desse cliente. Então, essas são as principais opções, a gente vai falar um pouco de cada uma aqui, compartilhar a experiência de como a gente está fazendo dentro do nosso consultório, os resultados que nós tivemos até hoje, porque isso é algo realmente novo, é algo que, como tudo está sendo novo nesse momento, né? Então, são medidas que foram tomadas, algumas deram mais certo que outras, eu vou compartilhar isso com vocês aqui hoje, e aí você pode adequar isso de acordo com a sua realidade, de acordo com as normas do seu conselho, de acordo com as regras do seu município, para você quais opções talvez ficariam mais viáveis para você não deixar o faturamento do seu consultório cair nesse período de quarentena. Então vamos lá, vamos partir do princípio em que você tem interesse de trazer o seu cliente, trazer o seu paciente para dentro do seu consultório, ou seja, você não tem a pretensão de fazer as consultas online e você também não tem as pretensões de fazer as consultas domiciliares. Então você quer manter um atendimento que você já fazia anteriormente, porém agora adaptado, adequado com o período de quarentena. O mais importante de tudo isso, pessoal, veja bem, qual é a principal objeção das pessoas de não querer ir até o seu consultório nesse período de quarentena? É justamente o medo. É justamente ele ficar com receio de se ver infectado pelo coronavírus. Então, se essa é a principal objeção do seu paciente, você tem por obrigação assassinar essa objeção dele. Você tem que mostrar para o seu paciente, para o seu cliente, para o seu prospecto, que você e toda a sua equipe tem total segurança de fazer um atendimento de qualidade e com segurança, ou seja, de você poder dar um atendimento para esse cliente sem ele ter grandes riscos de infecção pelo vírus. Então, como nós já antecipamos aqui, o primeiro passo é você adequar o seu consultório. É você pegar todas as normas da Secretaria Municipal de Saúde do seu estado, junto com as normas do Ministério da Saúde, adequar o seu consultório. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm que instalar lonas, né, tendas fora do seu consultório, fora da sua clínica, para poder evitar aglomerações na recepção. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, pode ficar no máximo 5 pessoas dentro da recepção, cada uma afastada pelo menos 1,5 metro uma da outra. Outra das normas, exigências é que as pessoas têm que estar todas trajando máscara, né? Não pode utilizar máscara, não pode ficar sem máscara, tá? O álcool em gel tem que estar disponível para essas pessoas poderem fazer a asepsia da mão, tá certo? E os pacientes têm que ser agendados de hora em hora, eles não podem ficar juntos, né? Todas as medidas são para evitar a aglomeração das pessoas. Então, essas são as principais normas
da Secretaria de Saúde da minha cidade, mas você deve estar atento às orientações da Secretaria da sua cidade e ver se tem algo diferente disso para você poder se adequar. Mas isso é apenas a primeira parte, algo que você e sua equipe sabem. Porém, como eu disse, a principal objeção das pessoas não quererem ir até o seu consultório é justamente porque na cabeça delas é perigoso ir. E de fato é, mas você tem por obrigação tomar todas as medidas e mostrar isso para o seu prospecto, para o seu cliente, para o seu paciente, que você e a sua equipe estão tomando todas as precauções. Então, aquela história mais ou menos da galinha e do pato. Por que se come muito mais ovo de galinha e não de pato? Os dois são ótimos, são nutritivos. Talvez até o de pato tenha mais nutrientes que a da galinha. Mas por que é muito mais comercializado o ovo da galinha? Por que se come muito mais o ovo da galinha? Porque dizem que a galinha faz propaganda disso. Né? E quando é que a galinha faz propaganda? Quando ela vai botar, ela começa a gritar. Entende? Então, a galinha está pondo. Então, lembra que a galinha põe ovos. Né? Muitas vezes as pessoas esquecem que o pato também. Mas o fato está se trazendo para a nossa realidade, não adianta você simplesmente se adequar, você simplesmente tomar todas as medidas de precaução, se o seu cliente não sabe disso. Então, você tem que anunciar isso para os seus clientes. E aí você pode anunciar isso de diversas formas. Você pode anunciar isso através de rádio, através de televisão, através das redes sociais. As redes sociais têm ficado muito mais fortes nesse período de quarentena. Basta você ver na sua casa a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, às vezes algum parente que vive com você. Quanto tempo essas pessoas estão ficando no celular? Ficam dentro de casa e as pessoas muitas vezes ficam entediadas e elas procuram pelas redes sociais em busca de entretenimento, em busca de conhecimento e em busca de fazer relações com outras pessoas, fazer uma inter-relação, não é verdade? Então, mais do que nunca, é o momento de você utilizar as redes sociais e se falando aqui da questão de você mostrar que o seu time, mostrar que o seu consultório, que a sua clínica está preparada para receber esses clientes com segurança, com prevenção contra o coronavírus, você deve mostrar isso para as pessoas. Então, gere conteúdo de qualidade, mostrando que a sua clínica, o seu consultório, tem álcool em gel, que você fornece máscaras, que você colocou a tenda lá fora, que você oferece todo o conforto e segurança na recepção, onde ficar no máximo 5 pessoas, que o seu atendimento é de hora em hora, você não tem pacientes aglomerados na recepção. Existem empresas que estão até buscando pacientes em casa. Então, tem todas as possibilidades para você tentar mostrar para o seu cliente que você oferece um atendimento com segurança para ele. Então, como eu disse, não adianta você simplesmente ter, você tem que mostrar que você tem isso, divulgar isso. Porque aí sim a pessoa pensa o seguinte, olha, então eu posso ir lá, eu vou lá me consultar, porque afinal de contas, lá tem segurança para fazer isso. Lá segue as normas da Secretaria Municipal de Saúde dessa cidade. Então eu posso ir lá, ok? Então se você pensa em melhorar a sua agenda, evitar a queda da agenda do paciente indo até o seu consultório no período de quarentena, então adeque o seu consultório, adeque a sua clínica, prepare o seu time, a sua equipe para poder receber esse paciente de uma forma que seja rapidamente ele atendido, sem evitar aglomerações. E o principal, divulgue isso para as pessoas. Mostre que você está preparado para poder receber esse paciente, esse cliente, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. A segunda opção que se tem, e essas opções, ela é uma opção que se abriu no Conselho Federal de Medicina, e você tem que ver dentro do seu conselho se também existe essa prerrogativa, são as consultas através da telemedicina. E se você for pesquisar hoje, né, no YouTube, é algo que ainda é muito novo, né, essa autorização. Mas existem vários conteúdos mostrando
aspectos favoráveis, aspectos desfavoráveis, opiniões de várias especialidades, o que as pessoas estão dizendo por aí, os profissionais. Eu respeito a opinião de todo mundo e o que eu vou dizer aqui é a minha realidade, é o que aconteceu dentro do meu consultório. Nós fizemos várias tentativas, fizemos várias observações, tomamos medidas pela telemedicina, tivemos pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, e eu vou compartilhar isso com vocês, se fizer sentido para vocês também pegarem alguma experiência dessa e adequarem à sua realidade, e aí você observa se vai ser positivo ou não. Então, quando soubemos da possibilidade de fazer atendimento online, ou seja, um atendimento através da internet, o primeiro passo foi saber que existem aquelas pessoas que realmente não vão sair de casa. Então, tem aquelas pessoas que você pode fazer a maior preparação do mundo, divulgar isso da melhor forma possível, mas ainda pode haver pessoas resistentes, pessoas que não vão querer sair de casa, certo? E essas pessoas, como eu disse, elas estão nas redes sociais. Então, o primeiro passo a ser feito é checar se o seu conselho autoriza fazer a teleconsulta, né? A gente fala telemedicina, mas é a teleconsulta, consulta pela internet. E se segundo for, quais são as exigências. Na parte médica, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina autorizou a telemedicina somente com software autorizado. Então, por exemplo, você não pode abrir uma conversa pelo WhatsApp, pelo Zoom somente, e ver a pessoa como se fosse uma conversa com seu amigo, com seus pais. Não pode, até porque existem normas em que as entrevistas, consultas têm que ser gravadas. E essas gravações têm que estar disponíveis em um link autorizado. Então, essas empresas que são autorizadas de gerenciamento das consultas online, elas prepararam toda uma estrutura com um prontuário próprio, com link, para poder você fazer toda essa avaliação, ficar registrado. Por quê? Porque dependendo de qual tipo de especialidade você faz, por exemplo, imagina um cirurgião entrevistando uma pessoa. Ela vai precisar de quê? Provavelmente de exames complementares. E quando você faz exames complementares, lá na frente, se você indicar um procedimento, por exemplo, você não vai conseguir operar essa pessoa. Mas ela pode depois, futuramente, procurar um outro profissional e falar, olha, eu fiz uma consulta com um especialista através da internet e está aqui o link da consulta. O doutor vai lá, clica no link e ele vai ter acesso a toda a entrevista, toda a avaliação para poder programar um procedimento. Então, repare que a entrevista foi feita com o médico e o procedimento é feito por outro. É como se fosse na realidade, no dia a dia. Você pode consultar um especialista em saúde, certo? Fazer toda a avaliação com um e pedir uma segunda opinião e fazer o procedimento com o outro. E esse outro, provavelmente, ele vai querer ter acesso a essa primeira avaliação. Então, nas consultas online, tem que ter esse link próprio, esse software autorizado para você poder fazer. Mas existem vários vídeos, vários tutoriais pedidos dessas empresas especializadas em que basta você procurar, né, esse acesso e eles estão aí para poder dar muito mais orientações. Eu vou falar agora, saindo um pouco do aspecto técnico, né, vou falar agora do que nós fizemos através da telemedicina para poder realmente manter uma carga de clientes agora também nessa modalidade. Então, veja bem, até um tempo atrás, antes da quarentena, as consultas eram todas presenciais. Então, o cliente tinha que vir até o seu consultório, né? Ele tinha que se deslocar, ele tinha que ligar, tinha que agendar. E muitas vezes você acabava esbarrando num espaço, numa barreira demográfica. Tá certo que hoje em dia não existem barreiras, né? Hoje em dia tem gente de Roraima que consulta lá no Rio Grande do Sul, basta pegar um avião e deslocar e até aí. Mas existem custos com transporte, alimentação, estadia, não é verdade? Com as consultas online, não. Essa barreira deixou de existir. Hoje a pessoa basta ter um celular e uma conexão que ela consegue ser avaliada e consultada de qualquer lugar do país com o conforto e a segurança da sua casa. Esse é o primeiro ponto e é por esse fator que eu acredito que isso veio para ficar. Então as consultas online
muito provavelmente vieram para ficar. Aqueles conselhos que ainda não autorizam, acredito que vai ter uma pressão muito grande para poder autorizar, né? E o outro fator é que, então, o fator demográfico já não existe mais. E aí, só na questão do fator demográfico, é uma coisa importante, porque existem determinadas especialidades, às vezes, por exemplo, numa cidade que não tem fisioterapeuta, né? Um exemplo, não existe consulta em fisioterapia. A pessoa tinha que deslocar até um outro centro para poder passar por uma avaliação. Com as consultas online, agora não precisam mais. Isso é bom para o paciente e é bom para o profissional, porque antes o profissional, ele tinha uma área de abrangência, vamos dizer assim, um exemplo, nos 300 quilômetros de raio em volta do local de atendimento dele. É onde seria mais fácil trazer pessoas para o seu consultório. Agora não. Com a internet, acabou isso. Você pode atingir gente de qualquer lugar do planeta que tenha internet e que tenha um celular. Então, você tem uma possibilidade de ter clientes ainda maior. Só que para você poder fazer isso, primeiro você tem que verificar o software atualizado e divulgar isso também. Então, o que nós fizemos aqui foi um trabalho de divulgação muito grande para poder mostrar para as pessoas que nós temos esta opção de atendimento. Aquela história, não adianta você apenas ter, você tem que mostrar isso para as pessoas que realmente você está ali, a sua equipe está preparada para poder fazer isso. Mas mesmo você mostrando, ainda gera alguma resistência na parte das teleconsultas. Por quê? Porque as pessoas ficam com receio, ainda meio assim, tem um certo preconceito das coisas que vêm pela internet, entende? Fico muito pela crença que acontece de histórias de pessoas que compram algo pela internet e esse produto ou não vem ou vem todo alterado. Então as pessoas existem um pouco de resistência ainda e de medo, às vezes, de comprar uma consulta pela internet e não ter essa consulta. Ou então ter essa consulta de uma forma que ela não imaginou, entende? De cair em golpes, né? Então, o que é importante, se você for optar por querer fazer uma telemedicina, uma divulgação, uma teleconsulta, né? Qual é a principal foco que você deve abordar na divulgação? Seriedade e comprometimento. Então, o que foi que nós fizemos? Gravamos um vídeo mostrando toda a nossa estrutura, a nossa equipe, mostrando muitas vezes bastidores de como é que nós fazemos a questão das teleconsultas, colocando prova social de pessoas que já consultaram com a gente, falando que foram atendidas, falando que tiveram seus objetivos alcançados. Então, tudo isso é importante, são armas que você pode utilizar de convencimento para as pessoas, para você mostrar para as pessoas que você não é uma fraude, que você realmente existe e que você está preparado, você e sua equipe, para oferecer o melhor possível através de uma teleconsulta. Então, este é um ponto que também deve ser divulgado. Então, não basta você apenas dizer que você está estruturado, que você tem uma equipe para isso. Tem que mostrar que você não é uma fraude e que você tem um trabalho sério e que aquela pessoa comprando o seu serviço, ela vai ter benefícios. Então, você deve mostrar para ela qual seria o benefício dela comprar o seu serviço. Então, esse é o principal ponto de quando se faz consultas pela internet. Agora, para aquelas pessoas em que se tem clientes que não querem sair de casa e que o seu conselho não autoriza você a fazer as consultas pela internet, existe uma outra opção, que é a opção de você ir até o seu cliente, que é a opção de você ir até a casa do seu cliente para você fazer o atendimento na casa do seu cliente. E mais uma vez, você passa pela questão de não basta você estar preparado. Quando eu digo preparado, aí tem uma coisa a mais. Então, já que ele não vai vir até seu consultório, você indo até a casa dele, ele vai ter medo de você trazer, né, o vírus para dentro da casa dele. Então, você deve mostrar para o seu cliente, divulgar que você e sua equipe está preparada com toda a parte de paramentação e de IPIs para você não levar o vírus até a casa, até o domicílio, até a família daquela pessoa, até a família do seu cliente. Então, você deve mostrar, divulgar isso, que
você indo até a casa do seu cliente, você toma todos os cuidados necessários para poder evitar a infecção desta família, você ser um veículo de contaminação. Então, todas as medidas necessárias, e aí vale mais uma vez você consultar as orientações da Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, do Ministério da Saúde em relação a isso, para você poder ver todos os itens que são necessários para você fazer as consultas domiciliares. Eu já tenho feito consultas domiciliares, nós divulgamos isso nas redes sociais e as pessoas têm gostado bastante, porque, afinal de contas, ela tem o conforto e segurança de estar em casa e de ter um profissional indo na casa dela, né? Então, ela não esbarra aquela barreira de desconfiança da parte online, porém, a questão é que nós, profissionais, esbarramos na barreira demográfica. Então, nós conseguimos atingir uma demanda limitada, então, na sua cidade ou, no máximo, na região ao entorno. Você não consegue atingir nível mundial, né? Nem nacional, por causa que você tem que ir fisicamente até lá. Mas vale a pena, porque você consegue ter uma modalidade extra, uma carta de clientes extra, dentro do seu arsenal do consultório. Então, consultas domiciliares é muito importante você se preparar. Separe, como a gente tem feito aqui, separa um kit próprio para consultas domiciliares. Então, eu não preciso, por exemplo, toda hora ir até o meu consultório, ir toda hora até a minha clínica para poder separar esses materiais. O meu time, a minha equipe, ela já é preparada para isso. Então, eu já determinei quais tipos de materiais são importantes, quais tipos de estrutura eu tenho que ter para poder levar isso até a casa do meu cliente. E também qual tipo de paramentação para mim é necessário. Então, tudo isso monta-se um kit que fica ali preparado, não precisa ser nada muito elaborado. Basta você colocar, eu coloco numa mala à parte, por exemplo, qual tipo de máscara eu tenho que usar, qual luva, avental, todo o material que eu vou usar durante aquela avaliação. E eu me desloco até a clínica. O fato é que, se você for observar, todo tipo de atendimento delivery, né, que você desloca até a casa da pessoa, tem um custo a mais. É assim na parte que você pede uma pizza, por exemplo, que tem um custo de você receber essa questão ter a comodidade de receber em casa. Então, você pode, muitas vezes, ver aí uma oportunidade de você colocar um custo até a mais, de você agregar mais valor a isso. E aí o paciente entende e você pode ter uma remuneração ainda melhor fazendo os atendimentos deliveries, atendimentos domiciliares. Ok? Então, de todas essas modalidades, eu acredito que essas modalidades, tirando quando a quarentena passar e que as orientações e recomendações dos cuidados também vão passar, a questão dos atendimentos domiciliares e da teleconsulta, eu acredito que são modalidades que surgiram nesse período da necessidade da quarentena, mas que elas não vieram para ir embora. Eu acredito que elas vieram para poder ficar. E é muito importante você estar preparado para você poder oferecer isso para os seus clientes. E aí cada pessoa tem que avaliar, né, a viabilidade, tem que avaliar se a vantagem de se fazer isso. Mas o fato é que quanto mais opções você tiver, né, quanto mais possibilidades de consultas, é melhor. Você cria modalidades diferentes, com opções diferentes, com cartas diferentes de clientes e, por que não, com custos diferentes também. E as pessoas, elas pagam e enxergam com muito bons olhos todas essas oportunidades, todas as possibilidades. É muito bom. Basta você ver quando você vai no restaurante, por exemplo, em que você chega lá e você pede a carta de vinhos, primeiramente. Aí você recebe uma carta de vinhos, assim, com uma variedade enorme de vinhos. O que você acha daquele estabelecimento? Que ele é um estabelecimento ruim ou ele é um estabelecimento bom? Baseado apenas na carta de vinhos, tanto na questão de qualidade, de quantidade de vinhos, você já, esse restaurante aqui é bom, porque tem muitas opções. A mesma coisa quando você vai pede o cardápio. Você olha aquele cardápio que tem uma quantidade variada de pratos.
Então você diz, olha, aqui tem muita variedade de pratos para agradar todos os paladares e todos os bolsos. A mesma coisa tem que ser seu consultório. Então agora, com essas opções de modalidades que surgiram, você deve incorporar isso na sua carta de opções de atendimento. Porque quando a pessoa chegar até você, você descrever as possibilidades, né, a sua equipe descrever isso para os seus clientes, o seu cliente vai pensar assim, nossa, aqui é um consultório, é uma clínica muito bem preparada. Porque olha só toda a quantidade de opções que eles oferecem de atendimento. Entende? Você agrega valor a isso. E quando você consegue agregar valor naquilo que você faz, consequentemente você tem maior chance de cobrar o preço que você acha mais justo. Você não vai precisar brigar por preço, ou seja, colocar o preço muito abaixo para atrair clientes. Então, a grande vantagem de todas as modalidades, ao meu ver, é essa. São as opções que vieram para poder ficar e, consequentemente, o agregamento de valor que todas elas vão fazer, principalmente na questão da visão do seu cliente, do seu prospecto, sobre o seu consultório e sobre a sua empresa. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês a respeito da relação da quarentena e como ela afeta o consultório na redução de clientes e como ela ainda pode prejudicar o seu consultório, a sua carta de clientes, e como as opções que você tem hoje em dia e como nós lidamos com isso dentro da nossa empresa e os resultados que nós tivemos são essas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos lá na frente em mais outros vídeos das práticas de impacto 106.